E no próximo capítulo de Quando Me Apaixono, Jerônimo admite a Carlos que continuará lutando por Renata. O padre conta para Marina a história de Jerônimo e Renata. Renata visita Roberta e expressa a felicidade por sua liberdade, apesar das circunstâncias. Gonçalo instrui Matias a focar em encontrar o responsável pelo acidente de Adriana. Josefina e Gustavo conspiram, mas Josefina trai Gustavo atirando nele. No hospital, Gonçalo e Regina conversam, enquanto Dona Carla os observa de longe. Regina expressa sua preocupação em não expor a relação deles antes que Gonçalo termine com Josefina. Ele segura a mão de Regina e a beija. Roberta chega nesse momento e pergunta o que está acontecendo. Gonçalo pede para ela não fazer escândalo, mas Roberta, furiosa, acusa Gonçalo de trair a sua mãe. Gonçalo tenta acalmar Roberta, mas ela continua determinada a defender a mãe. Dona Carla se aproxima de Regina e pergunta o que está acontecendo. Regina, angustiada, decide contar a verdade sobre o seu relacionamento com Gonçalo, mesmo sabendo que Dona Carla não aprovaria. Carla, desapontada, diz que Regina não deveria aceitar ser a outra e que merece mais. Ela lembra Regina de que já passou por uma situação semelhante e sabe como é doloroso. Carla se afasta, deixando Regina ainda mais angustiada. Roberta confronta Gonçalo novamente, perguntando como ele pôde trair a sua mãe com Regina. Gonçalo revela que Josefina está fingindo doença para mantê-lo por perto, mas isso não vai funcionar. Roberta, revoltada, se recusa a aceitar Regina e a culpa pela destruição da família, afastando-se furiosa. Dona Carla vai falar com Gonçalo, mas ela o interrompe, desaprovando a relação dele com sua filha. Matilde diz a Jerônimo que trará Renata de volta à fazenda, lembrando que ela prometeu ser a madrinha de casamento. Jerônimo duvida do plano, mas Matilde insiste. Na empresa, Renata informa para Matias que ela não voltará para a fazenda e nem para Jerônimo, e ela vai visitar Adriana no hospital, feliz por ter descoberto a fraude de Daniel e Branca. Regina diz para Inês que precisa ir ao centro antes de falar com a sua mãe sobre Gonçalo. Gonçalo promete conversar com Dona Carla e se divorciar de Josefina. Isidro questiona, mas Gonçalo reafirma a decisão. Regina pede a Gonçalo que fale com Renata sobre algo importante. Antônio, frustrado, expressa sua decepção com Regina. Carla sugere que ele não perca tempo, pois Regina está com Gonçalo. Selena revela para Roberta seu interesse por um amigo de Renata, surpreendendo-se com a ligação de Augusto com a empresa Monterrubio. À noite, Renata visita Adriana no hospital, expressando seu amor e pedindo que ela abra os olhos. Ao sair, ela encontra-se com Augusto e o convida para ir à casa de sua tia Constança. Jerônimo, furioso, comenta com Carlos que Augusto está investindo em Renata. Carlos acha que Renata não dará abertura, mas Jerônimo desconfia das intenções de Augusto. Enquanto isso, Alzira conversa com seu filho sobre o dever de casa, sendo interrompida por Ezequiel, que diz que não podem viver juntos. Na fazenda, Karina aborda enquanto Manuela aconselha a não trabalhar à noite. Na mansão Monterrubio, Josefina guarda dinheiro no cofre e rasga as fotos levadas por Gustavo ao detetive, lembrando-se de seu passado. Roberta, furiosa, quer saber onde a mãe estava e Josefina promete vingança contra Gonçalo por sua humilhação. No restaurante, Gonçalo admite a Regina que Josefina o enganou e promete contar a Renata sobre a relação deles. Na mansão, Matias chega e diz a Roberta que quer o divórcio, pois o contrato era para proteger um bebê que não existe mais. Constança serve comida a Honório, oferecendo ajuda com Adriana. Honório expressa saudade e culpa por seu envolvimento com César, e Constança, emocionada, se retira. Matias reflete sobre a proposta de Roberta e decide não continuar com a farsa.
César encontra Selena em uma festa e ela começa a provocá-lo sobre Constança. Ele diz que ela deveria se preocupar consigo mesma, mas Selena responde que está ótima e está saindo com um homem maravilhoso. Enquanto isso, Renata está com Augusto e ele revela que Jerônimo foi até a fazenda. Renata decide tirar Jerônimo de sua vida e pede para Augusto falar com seu advogado sobre o divórcio. Jerônimo pensa em Renata e pede para ela não desistir dele. Constança chega em casa, ela cumprimenta Augusto e Renata e vai dormir. Augusto diz que ficará na cidade o tempo que Renata precisar, acreditando que um dia conquistará o coração dela. Renata começa a pensar em Jerônimo, querendo saber quando deixará de sentir falta dele. Marina está arrumando suas coisas e reflete sobre a surpresa de reencontrar Jerônimo, algo que jamais imaginou acontecer. Gonçalo e Regina conversam e ela pergunta onde ele vai dormir. Gonçalo responde que está em um hotel. Regina diz que adoraria convidá-lo para ficar, mas precisa respeitar sua mãe. Gonçalo diz que um dia poderão estar juntos na casa que ele comprará para ela, mas não sabe quando isso será, pois a empresa está em crise e ele está ocupado. Ele garante que resolverá a situação e que agora quer aproveitar os últimos minutos com ela. Os dois se beijam e então Antônio chega criticando Gonçalo e Regina. Augusto chega ao hotel e reencontra Selena, que revela ter descoberto que ele estava hospedado no mesmo hotel de sempre. Selena achou que seria uma boa companhia para ele. Gonçalo grita com Antônio e pede para ele não faltar com respeito a Regina. Antônio acusa Regina de aceitar o anel de compromisso e a casa que ele comprou, sugerindo que ela só estava interessada em roubá-lo. Gonçalo defende Regina, afirmando que ela não é um objeto e que ela quer tomar suas próprias decisões. Antônio, furioso, diz que Regina nunca saberá o que ele tinha para contar, pois prometeu realizar um desejo dela. Regina insiste em saber do que se trata, mas Antônio garante que ela nunca descobrirá e vai embora. Regina fala para Gonçalo que foi sincera com ele desde o início. Gonçalo diz que Antônio vai ficar bem, então os dois se despedem. Regina entra em casa e Carla chama dando um susto nela. Regina não acredita que a mãe estava esperando por ela como se fosse uma adolescente e Dona Carla diz que ela estava se comportando como tal e revela que Antônio contou toda a verdade. Regina comenta que agora entende o motivo da espera de Antônio e diz que se sente em paz, pois ela não precisa esconder de ninguém o que sente por Gonçalo. No dia seguinte, Honório, Constância e Renata conversam com o médico sobre a saúde de Adriana. O médico diz que Adriana já está fora de perigo e que com os cuidados certos vai se recuperar. Eles ficam muito felizes e o doutor comenta que Adriana é uma garota de sorte. Honório pergunta se eles podem vê-la e o doutor autoriza.